Salmos, capítulo 77, o estado interno do salmista. Salmo de Asaf para o músico morro, por Jedutum. Clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite, e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus, e me perturbei. Queixava-me, e o meu espírito desfalecia. Sela. Sustentastes os meus olhos acordados. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos antigos. De noite clamei à lembrança o meu cântico. Meditei em meu coração, e o meu espírito esquadrinhou. E rejeitará o Senhor para sempre, e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? Sela. E eu disse: isto é enfermidade minha, mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Eu me lembrarei das obras do Senhor. Certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras, e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Sela. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. As nuvens lançaram água. Os céus deram um som. As tuas flechas correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão estava no céu. Os relâmpagos iluminaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. O teu caminho é no mar, e as tuas veredas nas águas grandes, e os teus passos não são conhecidos. Guiaste o teu povo como um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Salmos, capítulo 78. A ira e a misericórdia de Deus. Masquil de Asaf. Masquil significa ensino. Para os irmãos que não sabem, masquil significa ensino ou instrução. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola. Falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que as fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, viraram as costas no dia da peleja. Não guardaram a aliança de Deus.
e recusaram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas passassem como num montão. De dia os guiou por uma nuvem, e de toda a noite por uma luz de fogo. Fendeu as penhas no deserto, e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha, e fez correr as águas como rios, e ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para o seu apetite. E falaram contra Deus, e disseram: acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, e as águas correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar-nos carne para o seu povo? Portanto, o Senhor os ouviu, e se indignou, e se acendeu um fogo contra Jacó. E furor também subiu contra Israel. Portanto, não creram em Deus, não confiaram na sua salvação. Ainda que mandara as altas nuvens, e abriu as portas dos céus, e chovera sobre eles o maná para comerem, eles dera do trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos. Ele lhes mandou comida apartar. Fez soprar o vento do oriente nos céus, e o trouxe do sul com a sua força. E choveu sobre eles carne como pó, e as aves de asas como a areia do mar. E as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhe cumpriu o seu desejo. Não refrearam o seu apetite, ainda lhes estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais robustos deles, e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isto ainda pecaram, e não deram crédito às suas maravilhas. Por isso consumiu os seus dias na vaidade, e os seus anos na angústia. Quando os matava, então o procuravam, e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus. E se lembravam de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Todavia lisonjeavam-no com a boca, e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis na sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade, e não os destruiu. Antes, muitas vezes desviou deles o seu furor, e não despertou toda a sua ira, porque se lembrou de que eram de carne, vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto, e o entristeceram na solidão. Voltaram atrás e tentaram a Deus, e limitaram o Santo de Israel. Não se lembraram da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário, como operou os seus sinais no Egito, e as suas maravilhas no campo de Zoã, e converteu os seus rios em sangue, e as suas correntes para que não pudessem beber. Enviou entre eles enxames de moscas que os consumiram, e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade, e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva, e os seus sicômoros com pedrisco. Também entregou o seu gado à saraiva, e os seus rebanhos aos coriscos. Lançou sobre eles ardor da sua ira, furor, indignação,
e angústia, mandando maus anjos contra eles. Preparou o caminho à sua ira, não poupou as suas almas da morte, mas entregou à pestilência as suas vidas. E feriu a todo o primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de Cão. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas, e os guiou pelo deserto como um rebanho. E os guiou com segurança, que não temeram, mas o mar cobriu seus inimigos. E os trouxe até ao termo do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu. Expulsou os gentios de diante deles. Eles dividiu uma herança por linha, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram os seus testemunhos, mas retiraram-se para trás, e portaram-se infielmente como os seus pais. Viraram-se como um arco enganoso, pois o provocaram a ira com os seus altos, e moveram o seu zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou, e aborreceu a Israel sobremodo. Por isso desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda em que estabeleceu entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do inimigo. Entregou o seu povo à espada, e se enfureceu contra a sua herança. O fogo consumiu os seus jovens, e as suas moças não foram dadas em casamento. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentação. Então o Senhor despertou como quem acaba de dormir, como um valente que se alegra com o vinho, e feriu os seus adversários por detrás, e pô-los em perpétuo desprezo. Além disto, recusou o tabernáculo de José, e não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava, e edificou o seu santuário como altos palácios, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou do aprisco das ovelhas, e o tirou do cuidado das que se acharam prenhes, para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim os apacentou segundo a integridade do seu coração, e os guiou pela perícia de suas mãos. Amém. Salve, amada igreja, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Quem vos cumprimenta é o seu irmão em Cristo, Luiz Evandro de Souza, aqui mesmo da cidade de Goiânia, Goiás. Vamos começar o comentário Salmo 77. Olha, glória a Deus. O salmista, chamado Asaf, porque Salmos não tem só de Davi, tem de Asaf, de Moisés, louvado seja Deus, de Salomão, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, entre outros, louvado seja Deus, né? E ele estava, aleluia, sentindo-se só, aleluia, louvado seja Deus. Por isso que ele disse, versículo 7, rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável. Cessou para sempre a sua benignidade, acabou já a promessa de geração em geração. Na vida cristã, chega um ponto que nós pensamos que nós estamos só na caminhada, mas Deus está conosco, né? Às vezes vem tanta luta para cima de nós, que nós pensamos que, Senhor, eu estou em pecado, mas muitas vezes não. Muitas vezes é Deus provando a nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aquele que permanecerá firme receberá a bênção, né? Louvado seja Deus de Deus, porque a luta vem, mas depois vem a vitória.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então fique firme, meus amados irmãos, persevere. Olha que agora vamos comentar dos Salmos 78. Perceberam, irmãos, esse tremendo Salmos? Perceberam? Louvado seja Deus. Versículo 1 já começa. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Quem está falando aqui é o próprio Deus, usando Asaf. Louvado seja o nome de Jesus Cristo aqui. As palavras de Deus são tudo inspiradas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo falando conosco. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Né? E ele descreve que Deus fez uma aliança com aquele povo de Israel. Aquele povo viu grandes maravilhas, pragas, para que Deus viesse, o Faraó viesse saltar o povo de Israel da escravidão e também mostrar o seu poder, os seus sinais, as suas maravilhas, que ele é o único Deus, não há outro Deus além dele. Aleluia, louvado. Deus é o Deus que mata, que fere, que dá a vida, aleluia, que ressuscita os mortos. Ele é Deus, ele faz e, aleluia, louvados, ele faz aquilo que ele quiser, porque ele é Deus. Aleluia, e a sua justiça é tremenda, os seus juízos são tremendos. Mas este povo que recebeu a lei, louvado seja Deus, aleluia, louvado pelo próprio Deus. Ali, louvado seja o nome de Jesus Cristo, de Moisés, no monte. Estes mesmos, que Deus fez uma aliança com eles, eles quebraram a aliança, eles murmuravam. Esse é exemplo para nós, porque muitas vezes, louvado seja o nome de Jesus Cristo, falta alguma coisa aqui, um alimento aqui, um alimento ali, e a pessoa murmura. Veja só, Deus se irou com aquele povo, o povo escolhido. E o apóstolo Paulo, ele falou, se Deus rejeitou a oliveira verde, não cuidai-vos que ele pode rejeitar a vós também? Então tome cuidado, meu irmão. Você é melhor do que Israel? De jeito nenhum. O Israel foi escolhido pelo próprio Deus a dedo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então tome cuidado, você que murmura aí. Ah, faltou aqui uma coisinha aqui, faltou um leite, faltou... Louvado seja Deus. Tome cuidado. Deus está... louvado seja Deus. Aleluia, Deus está triste com você. Louvado seja Deus. E você vai perecer cada dia mais esfinhando nesse deserto aí, ó, que Deus permitiu, e você não está entendendo, você está murmurando com a sua boca, por que Deus, por que Deus, por que Deus, não usa a tua fé, louvado seja Deus, é um crente fraco, é uma crente fraca, aleluia, fecha a boca, meu irmão, fecha a boca, minha irmã, aleluia, dá glória a Deus, aleluia, aí você vai vencer esse deserto, aleluia, a sua prova, aleluia, louvados. A tua prova não é maior do que os crentes lá da África, não, que é perseguido, é mortos ao fio da espada. Aqui nós estamos na bonância, aqui no Brasil, aleluia. A tua prova não é maior que os irmãos lá, nossos irmãos em Cristo, lá da Coreia do Norte, aleluia, que estão passando privação de comida e ainda escravidão, estão nos campos de concentração. Aleluia, ali para ser escravo para sempre. Na Coreia do Norte é escravo para sempre. Aqueles que têm a Bíblia vai ser escravo para sempre ou vai morrer. Vai ser torturado e vai morrer. Louvado seja Jesus Cristo. Então não murmure da sua luta, dá glória a Deus. Aleluia, igual aquele hino da harpa 302. Se um hino cantar tu puderes nas horas de grande aflição, voarás então se quiseres até a celeste mansão. Canta, meu irmão, canta a Deus que os males espanta, não é o provérbio que diz, mas é verdadeiro, porque Davi louvava, o espírito imundo saía. Louvado seja Deus. De Saul, louvado seja Deus. Então cante,
Aleluia. Cante mesmo que está dando tudo errado. Cante. Fala, eu vou vencer em nome de Jesus. Agradeça a Deus. Já faça um agradecimento a Deus. Senhor, eu te agradeço pela minha vitória em nome de Jesus. Ainda mesmo que a vitória não chegou. Mas usa a tua fé, meu irmão. Usa a tua fé, minha irmã. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. O teu problema não é maior que o teu Deus. Aleluia. Veja o que ele fez naquele povo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo 27, 78, versículo 27. E choveu sobre eles carne como pó, e as aves de asas como a areia do mar. Ei, meu irmão, você aceitou Jesus Cristo? Ele é o Deus que providencia o pão de cada dia, diz a palavra de Deus. Né? Mas muitos murmuram. Muitos não podem ficar ali, louvado seja Deus, comendo uma refeição por dia. Já murmura, né? Louvado seja Deus. Às vezes não tem 3, 4 refeições no dia, mas tem uma refeição. Dê graças a Deus pela uma refeição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Se faltou o alimento naquele dia, você passou todo dia de fome aquele dia, dá graças a Deus, meu irmão. Aleluia. Você não está tendo fé que Deus vai providenciar o teu pão? Meu irmão, então você não tem fé. Você está preparado então para ser perseguido? Nega Jesus na grande tribulação, porque nós vamos passar a grande tribulação. Não se engane não, essas igrejas mundanas aí que ensina que louvado seja Deus, nós não vamos passar a grande tribulação. São igrejas mundanas, estão enganando o povo. Falando louvado, Jesus vai voltar e eu vou dar ali meu sangue ali e eu vou ser salvo. Mentira, depois do arrebatamento não vai ter mais chance não, meus irmãos. Aleluia. Se você não está preparado para louvado seja Deus e já está murmurando, louvado seja Deus, por um dia você comer só uma refeição, que dirá na grande tribulação, meus irmãos, que o anticristo vai confiscar tudo, nós vamos ter que fugir para as matas, fugir para os desertos, louvado seja Deus, para não ser morto pelo anticristo. Então, meu irmão, aleluia, louvado seja um crente, seja verdadeiro com Deus, seja como esse povo, não, que murmurou, que foi destruído pelo próprio Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é amor, mas Deus é justiça, Deus é juízo. Se arrependa dos seus pecados, da sua murmuração, se arrependa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, porque murmuração é pecado. Se você permanecer na murmuração, você vai para o inferno e não para o céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Olha o que esse povo fez. Esse povo na solidão, quando se sentia só, eles murmuravam de Deus, murmuravam de Moisés, murmuravam do homem de Deus, murmuravam das leis de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E muitos naquele deserto foram para o inferno. Muitos daquele povo de Israel murmuraram. Deus o matou e foi para o inferno. Meu irmão, em nome de Jesus, se arrependa. Deus é longânimo? Deus, aleluia, é perdoador? Ele perdoa a todos quanto vem a Ele. Mas deixa o pecado. Aleluia, deixa de murmurar contra Deus. Meu irmão, você pode me dizer, você não sabe, que eu passo com o meu esposo, com a minha esposa, com o meu filho. Mas se você viver uma vida de oração, realmente orando sem cessar e jejuando e confiando em Deus, Deus vai fazer uma obra no seu lar, na sua família. Mas se você murmurar, você vai se desfinhar igual esse povo do deserto de Israel, que Deus tirou da terra do Egito. Você vai só desenfiando, perecendo, e se não se arrepender, é para o inferno que você vai. Eu sou crente, eu sou de doutrina, eu tenho uma saia longa, eu não corto a ponta dos meus cabelos, mas está murmurando? Não adianta, está murmurando.
Louvado seja Deus, os murmuradores não herdarão o reino de Deus. Você não entendeu essa mensagem ainda? Você não compreendeu essa mensagem, meu irmão? Os murmuradores não herdarão o reino de Deus. Então hoje é dia de conserto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. É bom ter uma saiona, é bom, é mandamento de Deus. Não cortar a ponta dos seus cabelos, a você mulher, é bom, é mandamento de Deus. É santidade ao Senhor do seu corpo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, mas a murmuração é pecado. Se nós, louvado seja Deus, louvado seja Deus, você também, irmão que deixou o futebol, deixou aí, louvado seja Deus, a televisão do diabo, o WhatsApp, o Facebook. É louvável? É louvável. Mas se você está murmurando, você está sufocando a mensagem da cruz. Você não está dando fruto com perfeição para Deus, não. Aleluia, louvado seja Deus, né? Louvado seja, você tem que cantar louvores quando tudo estiver mal. Cante louvores com fé que Deus é Deus que providencia o seu pão. É Deus que vai libertar o seu filho, a sua filha, o seu pai, a sua mãe. Aleluia, seu esposo, a sua esposa. Aleluia. Mas feche a sua boca e não murmure contra Deus, contra a lei de Deus e nem contra os ungidos de Deus. Nem se levante contra os ungidos de Deus. Aqueles que levantaram contra Moisés pereceram no deserto. Coré foi engolido vivo. Coré, Abirão, foi engolido vivo para os infernos. Se levantar contra o homem de Deus. Então tome cuidado. Você aí, louvado seja Deus, que murmura da doutrina. Pastor Eduardo, muito salgado, que isso, que aquilo. Tome cuidado. Deus está te olhando, meu irmão. Deus está te olhando, minha irmã. Tome cuidado. Porque quando a mão de Deus pesar sobre ti, não tem nenhuma mão que tire a mão de Deus. Tome cuidado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos. E vamos ouvir um louvor para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Porque o pastor, ele tem que ser salgado. Na verdade, ele não é salgado. Ele é temperado. Aleluia. Louvado seja Deus. E o pastor, aleluia, é enjoado pela salvação da tua alma. Como muitos falam, né? Pastor é enjoado, pastor é salgado, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas não, o pastor é temperado, a doutrina é temperada. Só, aleluia, só é duro para aquele que recebeu com o coração duro, com o coração de pedra. Esse sim, aquele que não se converteu de verdade, está na igreja, mas sempre murmura da doutrina, sempre murmura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. É porque você precisa ser liberto ainda. Essa é bem a verdade. Amém? Que Deus abençoe a todos e vamos ouvir esse maravilhoso louvor. Para o céu subir, nós
mais um louvor na composição e voz do Pastor Mauro, com o título Olha Pra Frente. Estou sabendo que pensa em parar e não continua. Ei, olha este mundo, não é bom pra ninguém, não é bom pela volta. Olha pra frente e vejo um paraíso. Veja que Jesus está a esperar, com os braços abertos para te receber. Vejo nossos irmãos ali com Cristo. Pedro, Paulo e João e outros mais irmãos. Tem que continuar, não pode parar. Nos braços de Jesus, os nossos irmãos. Sorriso bem aberto e o coração. Tem que continuar, não pode parar. Olha lá na frente, Moisés e Arão, Jacó e Isaac e os demais irmãos. Tem que continuar, não pode parar. Olha lá nos braços de Jesus Cristo, a coroa de glória pra entregar a cada um. Tem que continuar, não pode parar. Também o galardão que está nas mãos de Cristo, para entregar os nossos irmãos e a nós. Tem que continuar, não pode parar. Lá no céu de glória é um paraíso. O nosso Pai Deus e irmão de Cristo. Tem que continuar, não pode parar. O galardão vai entregar todos aqueles que lutaram e não pararam. Tem que continuar, não pode parar, não pode parar. O amor de Cristo temos que pregar, o Evangelho e anunciar que Jesus já vem a buscar a tua igreja e levar pra glória. E lá só tem vitória e a recompensa
presença vem do Senhor Jesus. Não pode parar